Olá, hoje nós vamos conversar sobre o adiamento das eleições municipais. A medida constitucional 107 adiou as eleições municipais para novembro deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Os prazos do calendário eleitoral também foram adiados. Sendo assim, os 2 turnos das eleições serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro e as datas anteriores eram 4 e 25 de outubro. Então, foi adiado também, o início aí da propaganda eleitoral, também o início das convenções partidárias e a descompatibilização também dos prefeitos, que acabou ficando para agosto. Mas, para falar um pouco mais sobre isso, explicar para a gente todos esses detalhes, está aqui comigo hoje o advogado e especialista em Direito Eleitoral Alberto Rolo, que também é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também é especialista em Direito Processual pela Unip desde 97, mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo e professor de Direito Eleitoral, Constitucional e de Ética e Disciplina do Mackenzie. Também foi assessor jurídico aqui da presidência de Campinas, da Câmara Municipal de Campinas, no ano de 92. Professor, seja bem-vindo, então, ao Tete a Tete. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o que muda, o que fica diferente nessas eleições, qual o impacto desse adiamento e, principalmente, se essas eleições elas têm que acontecer ainda esse ano? Exatamente, essa foi uma das discussões, que tinha gente que queria prorrogação de mandato, não, vamos prorrogar por 2 meses, por 6 meses, tinha gente até que falava em prorrogar por 2 anos para coincidir com a eleição de 2022, como nós falamos, eleição aí vai ser de presidente, de governador, de senador, houve essas discussões. Felizmente, essa corrente foi minoritária, ficou vencida. É possível fazer isso? Mas não agora. Agora a gente tinha que pensar na saúde, na pandemia, no que é melhor para o eleitor. Não mais 2 anos, mais 6 meses, menos 6 meses. Isso a gente pode discutir depois, quando for fazer uma reforma política, não tem problema. Para isso a gente elege os nossos representantes, senadores e deputados federais, para que nos representem. Então, se a sociedade quiser mudar isso depois, muda. Agora não. Agora cuidado com a saúde do eleitor, cuidado com a saúde da população. E por causa da pandemia, o voto pode se tornar facultativo? Há esse risco, dessa alteração? Foi outra discussão lá, Ana Paula, e eu assisti várias entrevistas, algumas audiências públicas com a participação do ministro Barroso, que é o presidente do TSE hoje, e isso foi discutido. Vamos tornar o voto facultativo porque o eleitor que se sentir em risco, se sentir inseguro para ir votar, ele não vai votar e não tem prejuízo, porque o voto é obrigatório. Qual foi a resposta do ministro Barroso? Lembrou que na Constituição, já que a gente fala de emenda constitucional de Constituição, na Constituição a gente já tem 2 espécies de voto facultativo. Primeiro, dos menores de 16 até 18 anos, eles votam se quiserem, o voto é facultativo, e depois para os idosos acima de 70 anos, também o voto é facultativo. Até os 70 é obrigatório, dos 18 aos 70, depois de 70 é facultativo. Então, a gente já tem voto facultativo na nossa Constituição. O que disse o ministro Barroso é o seguinte: se a gente generaliza esse voto facultativo, a gente vai ter provavelmente, isso mostram as abstenções nas eleições anteriores, vai ter uma abstenção recorde. Então, isso não é saudável para a nossa democracia. Volto a dizer. Tem eleitor, tem cidadão que defende o voto facultativo sempre para todo mundo. Ótimo, vamos discutir isso, mas em outro momento. Vamos discutir isso a partir do ano que vem. Vamos cobrar do Congresso que, de repente, mude a Constituição e ponha o voto facultativo, mas não agora. Agora o foco é saúde, o foco é a pandemia e a proteção do eleitor. Certo, professor. E a data da posse, dos novos prefeitos e vereadores, então ela pode ser alterada, só se houver essa mudança no calendário, Senão, continua normal, 1º de janeiro. Não, para essas eleições de 2020, não muda mais. Não. A posse é 1º de janeiro, prefeito, vice-prefeito e vereador. O que pode mudar depois, no ano que vem, se o Congresso quiser discutir, faz um mandato de 4 anos, de 5 anos, 6 anos. Aliás, foi discutido isso, o pessoal queria posse no dia 2 de janeiro, mas por que um dia mais, um dia menos? Não, porque no dia 1º está todo mundo ainda voltando da festa de Réveillon, está meio assim, não quer ir tomar posse, não sei o quê, vamos fazer dia 2.
E aí os senadores, a maioria, respondeu isso que eu estou repetindo. Quer dizer, vamos mudar, mas não agora. Agora a gente tem que cuidar da saúde. Se vai ser dia 2, dia 3, dia 5, não importa. Depois pode mudar, mas para frente, não agora. Professor, eu queria falar um pouquinho também das redes sociais, agora. Nessa questão das redes, a gente vê que o TSE está elaborando todo um trabalho, né, em cima das fake news, a gente vê na televisão as propagandas, né? Então, essa educação nas redes. O que pode, então, um candidato, um pré-candidato, o que ele pode e não pode fazer durante as eleições nas redes sociais? Eu acho que isso é interessante das pessoas saberem, né? Então, nesse período agora, que é pré-campanha, é o que a gente falou, ele pode se anunciar como pré-candidato, de repente alguma ideia que ele quer fazer, alguma mudança, mas sem pedir voto. Na eleição, aí vai poder pedir voto sim, com certeza, aí ele vai se apresentar, sou candidato, sou o melhor vereador para a cidade, sou o melhor prefeito para a cidade, alguma coisa assim, e pedir voto expressamente. O que não pode é mentir, o que não pode, aí a gente fala é fake news, o que não pode é inventar notícias, o que não pode é atingir a honra dos outros, porque você pode praticar, isso já está no Código Penal, isso não é coisa de agora, né? A lei tornou crime fake news. Pois agora a fake news, a notícia com finalidade eleitoral, aumentou a tipificação, aumentou a pena, mas na verdade o nosso Código Penal já fala de calúnia, injúria e difamação há várias décadas, não são 3 ou 4 anos, são décadas. Calúnia, injúria, difamação, já são crimes, isso já está no Código Penal. Então, eu não posso fazer hoje, não podia fazer ontem e não vou poder fazer amanhã. Falar mal de ninguém, inventar mentiras, de alguma maneira atacar a honra alheia. Agora, o que eu posso fazer? Isso sim é parte de uma campanha eleitoral. Fazer crítica. Olha, esse vereador prometeu tal coisa aí e não fez. Esse prefeito prometeu fazer tal coisa aí e não fez. Então, eu não acredito mais nele. Então, ele não merece a minha confiança. Então, ele não merece a minha credibilidade. Alguma coisa do tipo. Mas sem resvalar para esses crimes. Para calúnia, para injúria, para difamação. Crítica faz parte da democracia, é um dos pilares, né? São vários. Crítica faz parte da democracia. Eu tenho o direito de criticar, tenho direito de cobrar. Ô, fulano, você é candidato à reeleição, mas quando você foi candidato a primeira vez, você prometeu que ia abrir não sei quantas vagas em creche, não sei quantas vagas em pré-escola, e você não cumpriu. E agora você quer que eu vote em você de novo? Eu não vou votar, não acredito mais em você. Isso é crítica, isso é cobrança, isso faz parte da democracia. Agora, mentir, inventar ou praticar crime contra a honra, não, porque quem fizer isso vai ser punido.